Meu irmão, por mim privatizava logo tudo. E aí galera, estava eu hoje no Twitter quando a seguinte mensagem pulou na tela do meu celular e eu achei um pouco curioso. Esse tweet veio de um cidadão chamado David Miranda, que eu não conhecia até hoje, mas eu fiquei sabendo que é um vereador da cidade do Rio de Janeiro. David tweetou a seguinte mensagem: se privatização fosse tão bom, serviço de telefonia não estaria liderando no ranking de reclamações dos consumidores. E esse tweet teve 225 retweets, embora eu suspeite que boa parte desse número foi de pessoas aloprando o David e não concordando com ele. Existem tantas coisas erradas nesse tweet que é difícil a gente concatenar uma resposta breve para ele, mas o que ele parece não perceber é que o motivo pelo qual esse tipo de serviço tem tantas reclamações hoje, na verdade, são duas coisas e nenhuma das duas prova o ponto dele. Um dos motivos é porque essa indústria é tão fortemente regularizada que impede a entrada de novos jogadores nessas empreitadas, o que faz com que o serviço se torne mais competitivo, porque tem mais empresas tentando competir pelo seu dinheiro, pelo seu... tem mais empresas querendo te oferecer esse serviço. E quando isso acontece, geralmente o que acaba acontecendo é que o serviço acaba melhor. Se só existe uma lanchonete no seu bairro, se o serviço dela for bom ou for ruim, não faz diferença porque só tem aquela. Se existem várias outras ao redor, aquela que tiver o melhor serviço, eu não consigo acreditar que em 2017 eu tenho que explicar os fundamentos mais básicos de oferta e demanda e procura e consumo. Também puderam, né? A gente é de um país onde o ex-presidente falou que o Brasil não precisa de alguém que entenda esse negócio aí de economia, precisa de alguém que entenda o coração e a alma do povo. Caralho, mano, não é à toa que o país deu tudo errado. O que o David Miranda parece não perceber é que, como eu falei, duas coisas. A primeira é que se existisse mais competição no Brasil, e competição só acontece quando o Estado abre a mão um pouquinho e deixa o mercado crescer de uma forma um pouco mais saudável, sem esganar tanto os caras lá. Um outro motivo pelo qual tem tantas reclamações dos sistemas de telefonia é porque várias pessoas têm acesso ao serviço. O David Miranda, que é nascido em 85, ele talvez seja um pouco novo demais para lembrar de uma época no Brasil quando ter telefone era algo para ricos. Essa parada custava uma pequena fortuna. Você tinha que esperar bastante tempo para conseguir tirar a linha. Era algo difícil, era complicado, era caro, o serviço era horrível, não tinha para onde mais ir porque era uma empresa estatal que fornecia aquilo. A parada era tão bizarra que era comum ver anúncios de pessoas trocando, por exemplo, um terreno por uma linha telefônica. Tinha gente que comprava linha em conjunto e tirava ramais para dividir a conta. Era comum a pessoa morrer e a pessoa tinha uma linha telefônica e os filhos, os herdeiros, brigarem na justiça pela porra da linha telefônica, mano. Que absurdo. E hoje, esse desgraçado tweetou isso de um celular Android que ele muito provavelmente não poderia ter, mesmo com esse salário de vereador que mama nas tetas do governo, porque naquela época era só pra pessoa que tinha muita grana mesmo. Quando eu era moleque, eu lembro que eu ouvia esses termos de privatização, estatização, e eu não entendia tão bem o que essas coisas significavam, mas eu acho que talvez pelo ambiente onde pelas pessoas que me rodeavam, parecia se falar de privatização como algo extremamente negativo, sempre tinha essa conotação negativa, e ficava esse subtexto de que, a gente tá perdendo algo que é nosso, essa parada é nossa, e a pessoa parece não entender que o serviço estatal, na verdade, não é seu, ele serve aos burocratas que estão ganhando dinheiro com aquilo. Porque me fala aí 3 empresas estatais que funcionam bem. Me fala uma empresa estatal que funciona bem. A empresa privada, por pior que ela seja, pelo menos ela não está, tirando dinheiro de você à força, porque se você não quiser realmente aquele serviço, você simplesmente não assina o serviço, e você tem escolhas. O serviço estatal, ele não te dá uma escolha, você tem que usar aquilo e é isso e pronto. Hoje em dia o pessoal reclama, porra, mas tem que ficar a Anatel em cima desses caras, senão eles não entregam a franquia de dados direitinho, a banda não é tão rápida quanto eles anunciam, pai e tal. Pelo menos existe. A gente não resolveu todos os problemas porque a iniciativa privada é extremamente sufocada no Brasil. Eu imagino que se não tivesse tanta regulação nessas coisas, algumas coisas vamos conver que é preciso regular muito bem. A indústria médica, a indústria de engenheiros, piloto de avião. Isso eu entendo que realmente o Estado é preciso para essas coisas uma autoridade maior que regule muito bem. Porque não é qualquer pessoa que pode se intitular de médico e sair operando nas pessoas. E aí, porque os anarcapitalistas, meus grandes amigos anarcapitalistas, com quem eu já puxei
achei brigas no passado, mas hoje eu já consigo ver o mundo um pouco mais pela ótica que eles veem, e eu concordo em muitos pontos. Eles são um pouco mais radicais nesse aspecto, eles acham que tudo tinha que se autorregular. Então, se qualquer pessoa se intitulou médico, e aí ele vai lá e tá passando receita errada, ou operou alguém e deu merda, bom, a gente resolve isso aí depois, mas não deve existir nenhum órgão, talvez. Se os médicos quiserem se reunir e eles criarem um conselho, que não é estatal, não é federal, nada de jeito, é o próprio mercado se autorregulando, um dia a gente chega num ponto que só tem médico bom, eu não acho que seja pra tanto. Talvez não seja pra tanto. Pra algumas coisas mais essenciais, mais vitais, eu acho que tudo bem, eu consigo perceber como um cara que quer que o Estado reduza o seu tamanho o máximo possível, mas também não cesse de existir do nada. Algumas coisas eu consigo ver a importância, uma grande importância de regulação, de ficar de olho no que está acontecendo. Mas indústria de celular, de aparelho telefônico, de telefonia em geral, eu acho que não é preciso tanto assim. Eu ainda acho o seguinte, eu acho que se houvessem menos regulações em relação a isso e novas empresas entrassem no mercado e pudessem mais oferta em relação a isso, talvez a gente precisaria um pouco menos da Anatel. E aí a gente estaria matando dois coelhos com uma cajadada só. Reduziria as regulações, que na verdade a gente sabe que essas iniciativas estatais de controlar o mercado, o tiro acaba saindo pela culatra muitas vezes e acaba servindo como cabide de emprego concursado. Eu não quero ofender os amigos concursados, eu tenho vários amigos, eu tenho pessoas da minha família que trabalham em instituições estatais, então eu não quero sacanear você nem nada do tipo, mas eu particularmente, como alguém que tem pensamentos mais libertários, eu sou um pouco contra isso. Mas então é isso, esse cidadão aí, David Miranda, se você é um inscrito que mora no Rio de Janeiro, sabe que você está pagando o salário desse sujeito enquanto ele fala abobrinhas no Twitter em horário, pelo menos na hora de trabalho. Mas o que você acha? Você concorda comigo? Você é mais partidário dessa liberação de que o Estado não se meta tanto assim, ou você acha que não? Você acha que é preciso ainda o Estado ficar de olho, porque o mercado livre, se deixar ele solto assim, é que nem criança que encontrou um jarro de açúcar na despensa, vai ficar metendo a mão e comendo até dar merda. O que você acha? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu tava sem computador, mas agora eu tô com um computadorzão do caralho, então os vídeos vão voltar, resenha, vai ter vídeo de gameplay agora, porque eu posso rodar joguinhos foda, e eu tenho que usar essa placa até ela derreter pra fazer valer a grana, a pequena facada no baço que eu tomei comprando essa parada. Mas é isso aí, gente, a gente se vê amanhã. Mano, nego declarava linha telefônica no imposto de renda porque contava como um bem, porque era difícil de conseguir, era muito caro. Mano, você tem noção? Esse telefone aqui, que você compra hoje, você compra um telefone, você compra o chip, você tem... Cara, os caras não entendem. A ideia dos caras é que se você estatiza, você torna isso acessível às pessoas. Só que muito frequentemente é o contrário, porque se torna caro, tem muita burocracia, o serviço é uma bosta, muitas pessoas não conseguem pagar por aquilo, e acaba acontecendo esse paradoxo, e acaba acontecendo esse curioso paradoxo em que tornar a coisa privada, na verdade, democratiza o acesso àquilo. Você acha que teria gente de baixa renda, na favela, com o celular lá, pré-pago, seu chipzinho, mandando seu zap, mandando gemidão? Você acha que tinha isso? Tinha como existir isso na época da estatização das linhas? Não tinha, porra!